Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque, sabadão por aqui, sábado de sol, do jeito que o Carioca gosta, dia de jogo do Fogão, exatamente, logo mais tem Audax, o mando de campo é do Audax, e Botafogo no Newton Santos, tá? Mas esse jogo que eu vou falar já sobre a partida tá totalmente ofuscado, já que o grande interesse do torcedor alvinegro, eu quero saber, você quer saber quem será o próximo treinador do Botafogo, né? A gente espera aí que o Textor, que mais uma vez aí chamou a responsabilidade, né? Tá com ele, faça uma escolha assertiva, né? Escolha bem, já eu vou falar mais disso. Gente, enquanto isso, ó quem chegou aqui, a Maia. Vamos botar a Maia aqui para ver se ela dá sorte pra gente, né? A minha mexicana. Galera, a jornalista Jéssica Maldonado, do GE, fez uma atualização sobre os jogadores do Fogão que estão entregues ao departamento médico, tá? E a situação que mais preocupa é do goleiro John, né? E o pior de tudo é que o Gatito tá ainda naquela fase que o torcedor não está mais confiando no Gatito Fernandes, né? Então, difícil. Vamos ver se o Botafogo vai trazer alguém aí. Mas vamos lá. Eu tô com a matéria aberta aqui na minha frente para falar literalmente aqui a informação da Jéssica Maldonado sobre o goleiro John, tá? Ele vai demorar mais a retornar. Ele teve uma lesão musculotendínea. Difícil, hein? Musculotendínea no adutor direito, tá? Um problema mais grave e deve demorar cerca de 1 mês e meio para retornar. E o Jefinho? Como é que tá a situação do Jefinho? Jefinho teve também uma lesão musculotendínea, agora virou moda esse nome, né? Só que no posterior da coxa direita e deve estar 100% daqui a 1 mês. Então vamos botar aí 1 mês para Jefinho, 1 mês e meio para o John. Luiz Henrique, ele até tá fazendo fisioterapia, tem postado fotos, tanto fazendo fisioterapia, como também com a sua família, passeando pelo Rio de Janeiro, né? O Luiz Henrique tem um retorno mais próximo, tá? Segundo a Jéssica, não será nem hoje, nem na quarta-feira, né? Mas um problema na panturrilha esquerda, a gente acredita que logo ele esteja de volta, né? O LH99. E quem está mais perto, né, de ter um retorno é o zagueiro Pablo, tá? Ele tá o mais avançado aqui na recuperação. Diria que Pablo e Luiz Henrique mais próximos de voltar. E como eu falei no início, o goleiro John e o Jefinho aí 1 mês e meio para o retorno deles. Galera, a notícia ontem, né, que ficou povoando aí as redes sociais foi as pichações, né? O Newton Santos amanheceu com pichações, né, no seu entorno. Deixa eu botar ela aqui. Protestando, pedindo fora Tiquinho Soares, né? Outrora ídolo, né, do Fogão, que eu acho que ainda é ídolo, né? A gente tem que contextualizar isso. Tem pichação no estádio Newton Santos. Isso é a torcida do Botafogo ou é um cara, um grupo pequeno que foi lá e resolveu, né, extravasar? Nunca acho legal esse tipo de protesto, porque é o nosso patrimônio, né? É tão legal a gente ver que os muros do Newton Santos, né, foram pintados pelos torcedores, né, organizados do Botafogo. A gente fala aqui muito de torcida organizada, às vezes, né, da parte ruim, né, que nem eu falei ontem das torcidas organizadas do esporte, né, ou da torcida, né, que fez uma agressão bizarra, né, contra o Fortaleza, mas tem o lado positivo, né? As torcidas do Botafogo se uniram já há alguns anos atrás e fizeram toda aquela pintura, né, temática. E ontem teve essas pichações. Eu acho que não representa o desejo da maioria, por mais que alguns torcedores, né, ou muitos estejam brabos com o Tiquinho. Pô, o Tiquinho não está numa fase boa. Só que o Tiquinho, mesmo numa fase ruim, a gente lembra os 2 últimos jogos, né? Fez 2 assistências no jogo contra o Vasco, né, para os gols do Eduardo, e apesar de ter perdido o pênalti, e é claro que o Tiquinho tem que dar uma parada de bater pênalti, não está bem nesse quesito aí, né, desde o jogo com o Palmeiras, o Tiquinho, ele participa, né, do gol do Júnior Santos, ele dá aquela cabeçada, o goleiro
rebate, e aí o Júnior Santos coloca para o fundo das redes. Então, assim, a gente tem que apoiar, né, minha opinião, o Tiquinho Soares, para que ele recupere o bom futebol, né? Eu acho que esse protesto vai além, né? Tá muita gente assim, o Botafogo só não melhora porque a torcida não protesta. Não é bem assim, né? Eu acho que esse tipo de coisa de pichação era fora Marlon Freitas, fora Mazuco, né? O Mazuco, né, que era um cara meio que intocável, a gente pode dizer que tem notícias de que ele está sendo observado como qualquer funcionário, né, de uma empresa, o Botafogo que hoje é gerido como uma empresa, sendo observado também o seu trabalho, né? Isso é uma informação, tá? Mas essas pichações, assim, eu não curto, tá? Eu acho que não é o momento, e eu acho que também uma hora dessas, um tiquinho da vida, pode o cara ficar chateado e querer sair do Botafogo. E aí quem que o Botafogo vai repor, né? Enfim, galera, Audax e Botafogo, 16 horas, situação no Campeonato Carioca bem complicada. Segundo as estatísticas, o Botafogo tem apenas 34% de chance de classificação, né? Depende agora de tropeço do Vasco e que o Botafogo faça a parte dele, né? Ganhe do Audax e ganhe do Fluminense. O Audax que até agora não ganhou de ninguém, só na última rodada fez seu primeiro gol, acabou tomando a virada diante do Nova Iguaçu, perdeu os 2-1, né? E também foi eliminado da Copa do Brasil agora no meio da semana. Então o Audax aí, a equipe mais fraca, né, do Carioca, e o Botafogo deve ter uma equipe mista jogando, né? Relacionados, a grande novidade é o Gregory, né? Quem sabe aí ele faça a sua estreia hoje diante do Audax, acho que seria uma boa oportunidade, ele que vinha atuando lá no Inter Miami. E quem está de fora dos relacionados é o zagueiro Alexander Barbosa. Vocês lembram, né, que no jogo do Aurora ele estava com ali um negócio no nariz, né, para estancar o sangue. Foi detectada uma fratura, então ele vai ser poupado do jogo de hoje e vai treinar agora nos próximos dias com aquela máscara, né, que é feita ali para proteger, só para evitar ali alguma bolada, cotovelada, alguma coisa do tipo. Então, provável time para logo mais, tá? Dirigido pelo Fábio Matias, auxiliar técnico e permanente do Fogão, seria justamente o Gatito, que está precisando retomar a confiança, o Matheus Ponte, o Bastos, Lucas Alter e Marçal de volta. Meio de campo com Marlon Freitas, Cauê e Diego Hernandes, todos pedem aí mais Diego Hernandes, mais minutagem para aí a joia uruguaia, né? E depois na frente, Savarino, Matheus Nascimento e Emerson Urso, uma equipe aí bem mexida, né? Especialmente do meio para frente. Jogadores pendurados do Botafogo, tá? Danilo Barbosa, Tiquinho Soares, Júnior Santos e o próprio Matheus Nascimento aí que talvez comece jogando, né? Quem não foi relacionado também foi o Tietê, que está cumprindo suspensão de 3 cartões amarelos, beleza? Tomou o 3º cartão contra o Vasco. Vitor Sá, galera, o Tortuguita, se despediu nas redes sociais, aquele tradicional texto de agradecimento, né, que a gente destaca aqui, essa parte: clube que aprendi a amar, mas meu ciclo chegou ao fim aqui no Botafogo, né? A informação que a gente tem é que o Krasnodar, né, o clube da Rússia, fez uma oferta irrecusável em termos salariais para o Vitor Sá, e ele pediu para o Botafogo, então, para ser liberado. E justamente isso, eu acho que o Vitor Sá, apesar de todos os pesares, é um jogador que entregou, né, se dedicou, ele fala até isso no texto, e aí o Botafogo, claro, acabou atendendo o pedido dele. Também tinha aquela expectativa de que chegasse no final do ano ele pudesse sair de graça, né? Então o Botafogo acabou topando essa negociação, e a informação que eu apurei que o Botafogo vai tentar trazer um jogador ali para a posição para suprir essa saída do Vitor Sá, beleza? Então era realmente uma proposta irrecusável de salário para o Tortuguita, camisa 7, né? Eu falei aqui ontem quem será o novo camisa 7 do Fogão. O Vitor Sá deixou aí o Botafogo, né? Fez 93 jogos com 10 gols e 8 assistências, né?
Uma pena que não valeu aquele gol logo no início do jogo com o Vasco, né? Podia ter sido ali uma história diferente, sei lá também, né? Depois o Botafogo fez o gol e não adiantou muita coisa. Galera, a ESPN, eu assisti o jogo da estreia da Libertadores, né? Aurora e Botafogo na ESPN, e ela liderou, tá com folga na parte de TV por assinatura, né? Botou uma vantagem de 244% em certo momento, né? Em cima do segundo lugar na TV por assinatura. E se juntar a assinatura com TV aberta, ficou em segundo lugar, deve ter perdido para a Globo, né? Não tem essa informação aqui, mas provavelmente foi isso. Mas a ESPN deu show, né? Inclusive seu pós-jogo, né? No linha de passe, também analisando tudo que rolou em Cochabamba, né? Torcida do Fogão e, claro, outras torcidas estavam ligadas ali assistindo a ESPN, que transmitirá outros jogos, né? Sul-Americana e a própria Libertadores, né? Daqui para frente. Galera, uma notícia que talvez para os cofres do Botafogo não seja tão boa, mas para o torcedor é muito boa, né? A parte técnica. Eu acho que sempre tem que ter um equilíbrio, né? A gente sabe da necessidade do Botafogo ser autossustentável, né? Os shows no Newton Santos são uma forma de ganho, né? Mas tem que ser respeitado, né? A prioridade tem que ser sempre o futebol, né? O estádio existe por conta do futebol. Então, é o seguinte, o festival de rock, tá? I Wanna Be Tour, tem uma série de bandas ali, NX0, enfim, que seria no Newton Santos, tá? A informação que chega é que mudou de local, vai ser realizado na área externa do Rio Centro, tá? A data está mantida, que é dia 9 de março, e talvez justamente a data explique, né? Certamente explica a mudança aí de planos, já que o Botafogo talvez tenha um jogo muito importante no dia 6 de março, né? Tudo depende do que vai rolar agora na quarta-feira, obviamente, né? A gente não consegue imaginar o Botafogo sendo derrotado pelo Aurora da Bolívia, né? Mas, enfim, então o primeiro jogo da terceira fase, né, de pré-Libertadores, que vai ser Botafogo, né? A gente espera, contra Bragantino ou Águilas Douradas, vai ser justamente no dia 6 de março, né? Então atrapalharia aí a montagem do palco, a estrutura toda para o dia 9, né? Então o festival vai para a área externa, né, do Rio Centro, beleza? Galera, vamos lá, vamos falar de técnico que eu sei que vocês querem saber, né? Aliás, falando aí do jogo de quarta-feira, o Botafogo já divulgou 15 mil ingressos, né? Ainda é pouco, mas a gente sabe que a torcida ainda está desconfiada, né? Enfim, acredito que chegue aí a 20 mil, talvez um pouquinho mais que isso, até quarta-feira, né? Seguinte, o Botafogo, a ideia do Botafogo, inclusive o Eric Faria reforçou isso, eu apurei isso, o Eric Faria também falou no Seleção ontem, o Eric Faria, repórter, né? Ex-repórter, agora comentarista do canal Sport TV, falou que a ideia do Botafogo é ter já o nome encaminhado do novo técnico na quarta-feira. Mas para que isso, Carlos? O técnico já vai estrear diante do Aurora? Não dá tempo, né? O Botafogo quer trazer um técnico estrangeiro, então não teria nem tempo hábil para isso. Mas já está com o nome ali, digamos que 90% certo na quarta-feira, tá? Já pensando aí sim no jogo do dia 6 de março que eu acabei de falar, na próxima fase. Gente, sempre tem que lembrar, temos que passar pela Aurora, pelo amor de Deus. Eu coloquei aqui ontem, né, o nome do Carlos Carvalhal, que segue um nome forte, e coloquei o nome do Sampaoli, tá? O Sampaoli tem uma curiosidade, ele está residindo no Rio de Janeiro, né? Eu falei ontem, a informação era de que ele estava no Rio de Janeiro. Não, ele não só está, como está residindo no Rio de Janeiro, tá? Ele adora andar no calçadão ali, na praia e tal, e a gente tem uma informação conflitante, tá? O Sampaoli, segundo o jornalista italiano Rudy Galetti, da Sport Itália, ex-Sky Sport, estaria num estágio inicial de negociação com o Botafogo, tá? Então, segundo o Rudy Galetti, há uma negociação em curso, tá, com o Sampaoli. O Sampaoli tem
grande parte da torcida não quer ele, né? Assim, enfim, um cara polêmico, né? E outra parte que defende o Sampaoli por ser um cara justamente que fala grosso no vestiário, né? E que aí justamente cumpriria essa missão de gerir vestiário, que o Botafogo está atento, né? Que é um perfil assim de um cara mais enérgico de vestiário, né? Engraçado que o Thiago Nunes, ele chega no Botafogo, a informação que a gente tinha é de que era um cara que jogava junto com o time. Eu falei isso aqui várias vezes, né? E não se viu isso, né? Achei o Thiago Nunes num tom ali bem abaixo, né? Apagado. Ele só foi ali falar mais grosso na hora que não era para falar, foi na hora de bater boca com o técnico do Aurora. Mas enfim, Thiago Nunes já é passado. Então, o Sampaoli estaria em negociação inicial. Por outro lado, o TF e o Wellington Arruda ontem noticiaram, tá, de que não há nada entre o Botafogo e o Sampaoli e que a chance é zero, tá, do Botafogo trazer o Sampaoli. Então, vamos aguardar aí. Eu não tenho dúvidas que o Sampaoli era um dos nomes na mesa, tá, do Textor. Até porque, recentemente, houve negociação, só que não avançou, do Sampaoli para o Lyon, né? O Textor gosta do Sampaoli, isso não é segredo para ninguém. Então seria natural que o Sampaoli, que já está no Rio de Janeiro, né, residindo no Rio de Janeiro, fosse um nome cogitado. Enfim, o Eric Faria, né, ele falou também o seguinte, ele falou, além do Carlos Carvalhal, ele falou do Pedro Martins, tá? Tô botando na thumb hoje o Pedro Martins e o Rui Vitória, que são outros nomes que aparecem com muita força. Então o Eric Faria falou, olha, eu escutei os nomes do Carlos Carvalhal, né, e do Pedro Martins ali e tal, que seriam nomes também na mesa do Textor, né? A questão é a seguinte, o Pedro Martins, ele está empregado, tá? Ele está lá no Al Gharafa de Doha, no Catar, mas o fato de ele estar empregado teria uma multa, o Botafogo poderia pagar, né? E trazê-lo não seria também um empecilho, né? Inclusive eu reparei que fui ver ali as redes sociais do Pedro Martins, o Tiquinho segue ele, curte algumas postagens, né? Isso tudo, no final das contas, são detalhes, né, que às vezes contam, né? Se é um técnico que já tem uma admiração, algum tipo de relacionamento com o Tiquinho, que mesmo hoje sendo, né, alvo de protestos, ainda é uma liderança muito importante, né, no Fogão, né? Ontem teve postagem até de torcedor palmeirense, já sonhando com o Tiquinho por lá, né? Eu acho que assim, quem está reclamando do Tiquinho não está imaginando isso, né? Já pensou o Tiquinho que o Grêmio quis há pouco tempo atrás ir para um adversário? Não seria legal, né? Acho que vale mais a pena a gente dar força para que o Tiquinho recupere o bom futebol, né, no Fogão. Vamos lá. Sobre o Rui Vitória, tá? Que seria outro nome aí também aparecendo com bastante chance, tá? O Thiago Quintela comentou o seguinte, tá? Que o Rui Vitória só tem grife, que ele pegou um trabalho já encaminhado pelo Jorge Jesus, né? Só deu sequência a um trabalho do Jorge Jesus lá no Benfica, tá? E que é justamente por isso ele não é conhecido por trabalhos autorais. E o Botafogo agora precisa de um trabalho autoral, né? O Textor quer uma equipe propositiva, quer uma equipe que ataque bastante, enfim, que vá para cima. E é justamente, segundo o Thiago Quintela, analisando o currículo do Rui Vitória, né, diz que é um cara que só tem a grife, né, só tem a grife, e que também não é um cara que seja conhecido por gerir bem vestiário. Então, se isso for verdade, o Rui Vitória perderia uns pontos aí nesse perfil almejado pelo John Textor, né? Então, quem seria aí talvez o nome da vez? Sampaoli, Carlos Carvalhal, o Pedro Martins? Coloca aí embaixo a sua opinião, né? Eu sei que tem a turma #VoltaCuca, né? Mas o nome do Cuca não está sendo sequer cogitado. O Botafogo realmente deve trazer um treinador estrangeiro. Beleza, pessoal? Vai dar 20 minutos, sabadão, dia de jogo do Fogão, um jogo ali que é mais para cumprir tabela, né? Que nenhum jogador se machuque, mas que vai ser interessante a gente observar Diego Hernandes, provavelmente
ganhando minutagem, né? Quem sabe a estreia do próprio Gregory, né? O Matheus Ponte, que fez 2 bons jogos diante de Flamengo, Volta Redonda, tendo aí mais uma oportunidade. Então acho que é um jogo aí mais para o torcedor do Fogão e ali servindo como um aperitivo, né? E outro detalhe, né? Que uma boa sorte, desejar boa sorte para o Fábio Matias, já que ele é que vai estar na beira de campo no jogo decisivo de quarta-feira contra o Aurora. Beleza, galera? Deixa seu like, se você não é inscrito, não custa nada, é só clicar aí embaixo, ó, espero. Até bota a bandeirinha, quem sentiu falta da bandeirinha, até bota a bandeirinha do Fogão aqui, para vocês fazerem parte da família Canal Botafogo Digital. E se você não segue o canal lá no Instagram, o que você está esperando? @Canal Botafogo Digital lá no Instagram também, eu solto algumas noticiazinhas ali durante o dia, beleza? Tamo junto, aquele abraço, grande final de semana abençoado aí para todos nós, valeu!